Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor num culto de gratidão, né? É um culto de gratidão pela vida do nosso pastor, o pastor Jaderson, que tem sido alguém que tem nos abençoado tanto, né, com a sua vida. E eu gostaria de convidar você a estar junto com a gente nessa noite, nesse tempo, né, de louvor, adoração ao Senhor e gratidão pela vida do nosso pastor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu cuidado conosco, ó Deus, em realmente trazer alguém para a igreja que realmente é alguém que se dedica a cuidar das nossas vidas, a nos orientar e a falar, ó Deus, a tua palavra a nós. Pedimos, ó Deus, que tu possas ser com todo esse tempo de culto, que tu possas falar aos nossos corações e que os nossos corações sejam gratos e possam louvar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio através da vida do pastor Jaderson, Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Serginho. Boa noite, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor com um cântico e logo depois nós teremos a palavra aí do nosso querido pastor Kleber e depois algumas homenagens, amém? Que seja uma bênção esse culto para nós. Vamos adorar. Senhor, eis-me aqui. Meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas. O poder do teu amor, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei. O poder do teu amor, face a face, quero ver-te, meu Senhor, conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente e meu querer, meus dias viverei. O poder do teu amor,
Amém. Glória a Deus. Pastor Kleber, Deus abençoe, irmãos. Olá, minha gente. Estamos aqui com uma surpresa para mim e uma surpresa para o seu pastor, meu grande amigo Jadinho. O pastor Serginho ligou, fez o contato, fez aí uma conspiração, grava uma mensagem, a mensagem do domingo à noite. Claro, me sinto muito honrado, afinal de contas, não é todo dia que se marca esse placar que o seu pastor está marcando. Não é sempre também que eu tenho o privilégio de ser convidado para participar à distância de um culto de aniversário, um culto de celebração a Deus, pela gratidão das vidas de uma igreja, pela vida do seu amado pastor. E eu me sinto, de fato, gratificado. Mas não posso, em hipótese alguma, perder esta oportunidade única de fazer aquela zoaçãozinha que eu sempre faço com ele. Afinal de contas, já são muitos meses que não nos vemos, são muitos meses que eu não apareço aí, e eu vou perder essa oportunidade. Se quando eu estou lá no púlpito, com todo esse povo me olhando sob o risco de constrangimento, eu sempre tenho lá uma conversinha, imagine agora que eu estou à vontade, sem plateia, eu não posso, antes de entregar a mensagem desta noite, preparada com muito carinho, muito especificamente para o nosso Jadinho, mas eu não posso deixar de dar uma zoadinha, é o meu recadinho que eu quero passar agora para ele. Você prestou atenção no que eu tinha te falado, criatura? Eu não disse a você que se continuasse fazendo aniversário você ia chegar aí? Olha como é que você já está pertinho, eu te avisei, depois dos 50 é uma ladeira só, e eu disse, estou te esperando cá embaixo, ó, faltam só 5 para você entrar no meu time. Está muito pertinho e não tem volta. Mas isso tudo para falar da minha alegria aí pelo seu aniversário que ocorreu ontem, dia 18. Deus te abençoe muito, te fortaleça, te dê graça, te dê saúde. E eu quero, nesse momento, porque estamos aqui gravando e eu não tenho intimidade com essas mídias, e eu sei, já fui advertido pela Arely que o tempo aqui de gravação, o espaço de que ela tem aí nessa mídia que estou usando, é um espaço delimitador. Ainda disse ao Serginho, eu vou então preparar uma mensagem de 20 minutos. Não, a gente separou tantos minutos para você. Eu falei, mas eu não tenho, para sorte do povo, eu não tenho esse tempo todo aí de mídia, e aí da memória, não sei que nome que se dá isso aí, para a gravação desse nosso espaço aí de contato. Então, sem detença, né, eu vou ler o texto da Palavra de Deus em que eu quero declinar aí o nosso tema, que é a mensagem que eu espero, creio firmemente, né? Deus colocou no meu coração para a edificação de todos nós, para a sua edificação, a edificação da igreja, mas é evidente que ela é específica para o Jaderson, pastor Jaderson. É uma palavra direcionada a ele ou motivada pelo seu aniversário. E ela se encontra em Romanos, capítulo 16. Então, se vocês que estão aí diante de suas telas estão podendo acompanhar com suas Bíblias, estão aí com seus celulares ou suas Bíblias expostas, você pode abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 16. O texto é longo, é um texto de 20 e tantos versículos. Eu quero ler algo da lista de saudações de Paulo para a igreja que estava em Roma, e essa lista mesmo já por si só é longa. Tem 13 versículos, mas eu vou ler apenas aqueles que eu pensei para o nosso propósito de meditação desta noite. Então, eu vou ler a partir do versículo 7, Romanos 16, a partir do versículo 7, nós leremos até ao versículo 13. Então, eu vou ler 7 versículos, não mais do que isso. Começando aí, então, por favor, Romanos capítulo 16, versículos 7 a 13. Como eu disse, é dentro da lista de saudações pessoais de Paulo para os crentes que estavam em Roma, e nós já vamos pegá-la pela metade. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo.
Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão do Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. É uma lista com nomes vários, eles continuam aí aparecendo. São nomes feios, com algumas exceções. Geralmente nos servimos desses nomes que são as exceções para nossos filhos, mas para eles certamente não eram nomes feios. Mas o que estamos vendo aqui não é a importância do nome, o jeito do nome, a sonoridade do nome, mas o conteúdo desta lista de saudações. E, na verdade, por outras razões, que vocês verão à medida em que a nossa meditação fluir, a minha motivação para ir para esta lista. São outras razões, mas não posso deixar de considerar o fato de que, por ser uma lista de saudações, ela me ocorreu logo de imediato, porque considerando que não nos vemos há muitos meses, não nos falamos há bastante tempo, estão todos aí correndo de um lado para outro no meio dessa confusão que a pandemia trouxe, e aí os contatos ficaram muito reduzidos, muito restringidos, apequenados, há várias outras atividades também. E não tem havido contato mesmo, contatos têm sido muito poucos. Então é claro que numa oportunidade assim de estar me dirigindo a vocês, a primeira coisa que me ocorre, especialmente em se tratando de um culto gratulatório pelo aniversário do pastor da igreja, é fazer saudação. Então meu desejo era dar uma saudação, só que não é aquela saudação estilo igreja pentecostal, né? Saúde os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, ela vai ocupar aí uns 30 minutos do seu tempo. Mas é uma saudação inspirada nesta saudação de Paulo, motivada pelas saudades dele de que ele fala no início da carta. Se você tiver tempo depois, fazendo suas releituras da Bíblia, releitura da carta aos Romanos, você vai ver que Paulo fala lá da saudade que ele tinha daqueles irmãos, do desejo de revê-los, né? O desejo de estar com eles e de conhecer também um grande número de outras pessoas, conversos que surgiram lá entre esses crentes que provavelmente saíram de Éfeso para Roma. Então essa lista de saudação aos crentes com que ele encerra essa sua carta, ela sempre me atraiu pelos detalhes notórios das particularizações que ele usa, de que ele se serve no envio das suas saudações. São muitas. São significativas, pouco repetitivas, há exclusividades, isso é muito significativo. E Paulo estava longe dessa gente que ele conhecia já há anos, e ao lado de quem ele fez história na sua carreira apostólica, e já fazia um bom tempo. Era gente de seu convívio estreito, íntimo. Alguns estudiosos entendem que essas pessoas, amigos, parentes, convertidos, ganhos por sua obra missionária, era gente que provavelmente saiu de Éfeso para habitar ali na metrópole do mundo, a capital do império, que era Roma, não é? E com quem Paulo desejava, esperava ainda poder se encontrar, como ele diz no início da carta, como eu citei aqui. Então, nesse imenso grupo, ele assinala o nome de 26 pessoas. Eu estou dizendo imenso grupo porque há um grupo de incógnitos. Ele dizia os que se reúnem na sua casa, e a igreja que se reúne na casa dele, e os irmãos que estão com eles. Então você sabe que há um grupo grande de pessoas aí dentro dessa lista, mas ele enumera, ele assinala 26 pessoas. São pessoas que ele nomeia, né? E para elas ele envia então saudações particularizadas e com carinho, mas com forte evidência de estima. Algumas expressões, então, elas são de uma ternura tocante, como a que ele faz para a mãe de Rufo, né, do que aparece aí no versículo 13. Ele diz dela que ela também havia sido mãe para ele. Saúda a sua mãe, a mãe de Rufo, que tem sido também mãe para mim. Interessante, porque para ele colocar no presente, tem sido também mãe para mim, estando ele lá tão longe, e esse povo em Roma, a gente fica tentando entender como funcionou essa maternalização da parte desta senhora crente, a quem ele amava tanto e que o honrou desta forma, a ponto dele considerar mãe também para ele. Agora, o que me chama a atenção é que, conhecendo o apóstolo, né, pela
nossa leitura da sua história na Bíblia. E a sua forma de se relacionar com os crentes no mundo cristão por que ele percorreu, essa lista se sobressai pelos qualificativos de que ele se serve e que revelam a razão por que ele quer saudar essa gente. Eles faziam parte daquele coro de amigos que a gente não pode nomear sem agregar adjetivos apropriados. Para quem não basta você dizer, você é o cara. Não, há necessidade de acrescentar algo mais por conta do afeto, por conta do carinho, por conta da memória, da amizade, da corrida, e etc. Por aí vai. Então, ele se serve desses adjetivos à larga. Agora, hoje, nós, que ainda temos amigos bem chegados, reduzimos muito essas expressões afetivas em termos como meu querido, meu amado, grande. E a gente generaliza ao usar essas expressões, porque elas servem como apodo a qualquer pessoa por quem a gente tem alguma estima. Mas é justamente essa não generalização na longa lista de Paulo que chama a atenção, que sempre chamou a minha atenção. Eu volto a dizer, uma das razões por eu ter vindo para o texto da lista de saudações é porque ela sempre me tocou. O fato de que há esse intimismo, essa particularização e tangida pela saudade que estava no coração do apóstolo. Então eu paro em cima dessa lista muitas vezes. Já escrevi algumas coisas, estive fazendo viagem há um tempo, ano passado, por um período longo fora daqui do Brasil, aí sentia saudade das pessoas, eu ia para essa lista para escrever alguns textos, para vocês terem ideia de como ela de fato me fala, é significativa. Bem, o que é que a gente vai percebendo nela? Desses 26 nomeados, ele destaca 4 com 3 títulos. Isso não é matemática, isso é contabilização. Eu fui verificar isso ali. Dentre os 26, há 4 que ele destaca com 3 títulos totalmente incomuns. Os outros títulos, que não são generalizados, são títulos que passam batido. Mas esses 3 títulos, que 4 pessoas recebem, porque um título é dado a 2 pessoas, provavelmente 2 homens, eles são incomuns. E chamam a atenção por causa disso. E é exatamente em cima desses 3 títulos que eu quero parar aqui nessa saudação de Paulo, com o coração, inclusive, assim, muito cheio de oração, cheio de esperança de que Deus levante na nossa geração homens e mulheres da igreja que sejam dignos de receber títulos tão incomuns como esses, né? Mas, como eu disse, eu sempre olhei admirado para esta lista. E certa vez eu me peguei pensando na minha longa carreira ministerial, porque já vai aí para 36 anos, né, desde a minha ordenação, eu acho que isso é longo. Então, certa vez eu me peguei pensando em quantas e quais pessoas eu poderia, em sã consciência, nomear com qualificativos do quilate desses 4, dos 4 que receberam os qualificativos, os 4 destacados dentre os 26. Quantas pessoas eu tenho na minha vivência, como ovelhas, como amigos, etc., a quem eu poderia atribuir um desses 3 títulos, ou os 3 títulos, ou quantos caberiam dentro de cada um desses 3 títulos que a gente quer pensar agora. Então eu quero parar sobre esses títulos incomuns, esses 3 que eu vou citar aqui, e avaliar os seus valores, a sua pertinência, o significado de que eles se revestem, porque eles representam a leitura da vida espiritual que o apóstolo Paulo fez daquela gente, daqueles irmãos, desses especificamente. Então, essa questão de leitura espiritual, ela é inerentemente bíblica. Eu não estou falando de misticismo nenhum, não. Eu estou falando de leitura testemunhal, leitura do testemunho, a leitura da vida que os observadores externos fazem. Ela é muito bíblica e é pertinente a nós, porque o próprio Paulo, escrevendo na sua 2ª carta aos Coríntios, certa feita ele afirmou que nós somos a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Então isso nos compromete no nosso testemunho cristão em meio à nossa geração. Ainda hoje cedo, Lívia falava para mim, você já tem o tema da live de domingo que vem? Eu falei, não, ainda estou orando, geralmente na quarta-feira eu começo a trabalhar em cima disso. Por que você não fala sobre o que eu estou lendo esses dias aí, C.S. Lewis batendo muito nessa
nessa tecla que ele escreveu em 1948, do grande compromisso, ou exclusivo compromisso do Evangelho, da formação de Cristo nos crentes, que tudo que ele quer. Eu falei, Lília, eu tenho passado pelo menos 3 décadas pregando sobre isso, não é por isso que eu não iria pregar, eu não pregaria de novo, é porque a gente tem um retorno muito pobre destas coisas. Então eu acho que esta é a proposta, meus irmãos, neste culto de aniversário. Pensar nesses 3 títulos destacados para aquela gente. Há crentes de carne e osso, houve crentes de carne e osso, gente boa a nós, sob circunstâncias diferentes das nossas, para o seu testemunho cristão, que receberam e mereceram receber esses títulos, que são apodos que se dá por causa da leitura que se faz da vida deles. E a gente deveria, de certa forma, entender que o nosso compromisso com o Evangelho tem de produzir minimamente coisas semelhantes em nós. Então, ele fala, por exemplo, dos notáveis. Dentre os que se destacam, há os notáveis. E o que queremos considerar aqui nessa lista é isso, os que se destacam. Dentre esses que se destacam, há os notáveis. Então, eu começo pelo título que ele deu a Andrônico e Júnias. São 2 homens, no versículo 10. Ele diz desses 2 que eles eram seus parentes e que estiveram com ele na prisão. Aqui fica uma questão a ser discutida ou levantada, se eles foram vê-lo quando ele esteve preso ou se estiveram presos com ele, até por terem ido vê-lo. Tudo era possível naquela época de perseguição no Império Romano, especialmente que eles estavam debaixo da espada de Nero, que era absolutamente louco e odiava os cristãos, né? Mas ele diz que Andrônico e Júnias eram seus parentes. E essa gente um dia correu risco de ser perseguida pelo próprio Paulo, seu parente. Olha que coisa interessante, porque Paulo, nesse texto aí do versículo 10, ele diz que, versículo 7, perdão, eu disse versículo 10, mas é versículo 7. Ele diz que essa gente estava no Evangelho antes dele. Ora, nós sabemos muito bem que Paulo foi perseguidor da igreja, que foi no meio do respirando ameaças contra a igreja, como diz Atos, que ele foi convertido, que foi laçado pelo Senhor. Então, se esses parentes dele eram crentes antes dele, isso significa, possivelmente, né? Pode ser que, possivelmente, que poderiam ter sido vítimas em potencial da perseguição dele. Ele era perseguidor da igreja, ele assumiu isso, muito interessante, não é? Mas agora que ele sabe que eles estão em Roma, que estiveram com ele na prisão, e ele teve convívio com essa gente, esses seus parentes crentes, que o precederam na fé, eles são apontados por ele como notáveis. É assim que está na minha versão, e me desculpe, eu sei que Ribeirão tem uma diversidade maior aí de versões da Bíblia, isso é muito bom, né? Isso enriquece nessa diversidade, mas eu corro sempre para procurar avaliar algumas coisas nos textos originais, a fim de não ficar depositando a minha confiança e interpretação exclusivamente no texto dos tradutores. Mas a palavra que ele usa aí, notáveis, né? É o que você tem aí no versículo 7, são notáveis entre os apóstolos. A palavra é essa mesma, viu? Eu tive a alegria de ver que essa minha versão aí traduziu bem. A ênfase recai sobre o advérbio, entre os apóstolos. Notáveis já é um apodo nada comum. Agora, de grande distinção. Agora, notáveis entre os apóstolos. Opa, isso dilata o sentido. Então eles não eram apenas notáveis, eles eram notáveis entre notáveis. A palavra aponta exatamente nessa direção, para significar aqueles que se destacam, que são assinalados. Quando eu achei lá que o significado mais pertinente para notáveis é dentre os que se destacam, o que já não é coisa pequena, mas os que são assinaláveis ou assinalados, são notáveis porque são assinalados, alguém toma nota a respeito deles, daí notáveis. Não é bonito o jogo de palavras até na própria semântica, na nossa língua? Então, eu achei muito bonito porque assinalados me ocorre que é exatamente aquilo que a gente faz com uma frase ou palavra num texto que salta aos nossos olhos pelo que significa para nós, não é isso mesmo? A gente que tem mania de ler texto com caneta na mão, eu faço isso, até mesmo na Bíblia, a gente assinala aquilo que nos fala de perto, sobre o que a gente quer voltar depois para reexaminar, se deter em cima,
para referendar, para voltar a pensar naquela coisa ou coisa semelhante. Então aí está. Esses irmãos receberam esse título. Eram vidas que foram assinaladas, que se destacaram. Pelo menos Paulo fez isso. Paulo os assinalou, né? Então nós sabemos que não estamos diante de alguém que vivia elogiando à torta e à direita qualquer um. Era Paulo de Tarso, Paulo que era criterioso, Paulo que quando teve de repreender Pedro, o repreendeu cara a cara. Então ele não vivia jogando elogios à torta e à direita. Logo, se ele destacou essa gente, os chamou de notáveis, ele os assinalou. Eles eram notáveis dentre esse grupo de 26, ou mais, né? 26 dos que ele tinha anotado. Agora, ser notável pode não ter um sentido muito bom, dependendo da circunstância do destaque, não é? Por exemplo, ser notável pode ser uma experiência amarga para quem quer passar desapercebido diante de uma situação vexatória ou ameaçadora. A pessoa quer passar escondida, mas é notada. Isso tornou notável de forma negativa ou indevida. Também é desconfortável para os tímidos, aqueles que se recolhem dentro da sua humildade. Então, a palavra que Paulo emprega, ela não admite confusão. Ela significa estar em destaque, ser destacado e, por isso, assinalado. É interessante, isso nos traz à memória Saul. Saul queria se esconder quando soube que foi escolhido para conduzir, guiar Israel como rei. Ele se escondeu no meio da bagagem e acharam Saul lá. E quando Saul ficou em pé no meio do povo, a Bíblia diz que ele se destacava pela sua altura dos ombros para cima no meio do geral. Se destacava. É disso que Paulo está falando. Esses dois irmãos se destacam no meio do grupo. São notáveis no meio da igreja. Não é gente que quer aparecer, é diferente. É gente que outros percebem, que aparecem para outros pela percepção que outros têm de sua distinção, como Paulo está fazendo aqui. Então, no caso destes dois irmãos, eles não eram vistos notáveis apenas entre o grupo da lista de 26, onde, como já disse, há vários outros incógnitos que são mencionados também por tabela, não é? Não. Lembre que eu falei do advérbio, chamei sua atenção sobre isso aí. Eles eram notáveis dentro de um grupo que se destacava por sua função. E função esta que ocupava o topo da hierarquia da igreja no mundo. Eles se destacavam dentre os apóstolos. Era dentre estes. Então, há que se ressaltar que a notoriedade se revestia de maior significado, porque também não era qualquer um que os avaliava. Estamos falando de alguém da envergadura desse servo de Deus, Paulo, não é? E aí eu imagino quanta falta, daí ele no início da carta ter falado de saudade, quanta falta deveria fazer a Paulo a presença dessa gente tão especial. E sinceramente, meus amados, eu oro mesmo, eu oro de contínuo, para que Deus levante na sua igreja, nesta nossa geração, vidas que se destaquem por seus valores reais, seus valores espirituais. Vidas que sejam e sirvam de marco para outras vidas de tal ordem que possam ser assinaladas por essas outras vidas. A Bíblia traz essa recomendação em Jeremias: ergue marcos, finca postes que te guiem. E eu penso nesses marcos. Há poucos dias, a minha idade favorece isso, eu me dei conta de que aqueles que marcaram a minha vida já se foram, na sua totalidade. Se escapou alguém, deve ser um ou dois, porque já eram idosos quando eu era jovem, quando eu estava sendo formado, e eles marcaram, fizeram forma na minha vida. Vidas que foram notáveis para mim, assinaladas. No outro dia eu fiz uma lista deles. Meu Deus, como isso encheu meu coração de gratidão. Mas ao mesmo tempo me fez pensar: faz outra vez, Deus. Levanta vidas que têm essas marcas, que deixem suas marcas. Vidas que a gente possa assinalar para observar melhor e se distingam por seus valores. Cartas que a gente possa ler e encontre nessa leitura palavra de conforto, de estímulo, de amor, de refrigério e por aí vai. Mas eu tenho que avançar porque o númerozinho mostrando meu tempo ali está me fazendo mais ameaças. Ao aprovado. Agora sim é o versículo 10, que eu tinha citado errado antes. Eu falei 10 era 7, agora é o versículo 10. Saúdem a Apeles, aprovado em Cristo.
Ora, é evidente que esses apodos, eles chamam a atenção. Somos de novo surpreendidos, porque não é coisa comum. Aprovado é referente a esse crente, chamado Apeles. Mas observe de novo o advérbio, em Cristo, ó, aprovado em Cristo. Aí tem. É evidente que a gente tem que parar em cima e considerar, ó, ele está entre os notáveis, né? Mas veja, Paulo não usa, é isso que eu quero dizer a você, no meio daqueles 26, ele não usa esse adjetivo, distribui esse adjetivo. Não. Notáveis ele usou para Andrônico Júnior. Aprovado ele usou para Apeles. Ninguém mais ganhou esse título. Só Apeles. Mais significativo, aprovado em Cristo. Então os dois anteriores eram notáveis entre os apóstolos. E este, aprovado em Cristo. E aí vamos de novo à questão do significado, né? A palavra empregada por ele, ela se reveste de um significado muito elucidativo, porque não significa apenas aprovado, como quem ganha aplausos, entendeu? Depois de uma boa performance, um trabalho bem feito, isso também são formas de pessoa ser aprovada, não é? A gente convive com isso, faz parte da nossa experiência no dia a dia, ou depois de uma boa prestação de serviço. Não, não é isso não. Significa antes aprovado depois de ser testado. Este é o significado real da palavra aprovado, do adjetivo de que Paulo se serve para definir esse irmão. É aprovado depois de ter sido testado. Aprovado como genuíno, como quem prova um metal, como quem prova uma moeda, para ver se é válida, se é verdadeira. Houve um teste, ele foi testado. E como Paulo citou essa testagem com referência a Cristo, aí eu penso com reverência no que pode ter significado esse teste, ou testes, pelos quais esse irmão passou para merecer tamanho título e reconhecimento. Nós temos uma coisa próxima a isso, quando Jesus escreve aquelas cartas às igrejas da Ásia Menor, ele fala lá de Antipas, minha fiel testemunha, ele destaca esse homem. Ele fala de alguém que se manteve fiel diante de uma adversidade atroz, provavelmente por ter perdido a vida, mantendo o seu testemunho fiel e preferindo morrer a negar o seu Senhor, não é? Afinal de contas, nós estamos ouvindo falar do homem que mais, ou melhor, da parte do homem que mais entendia de ser testado pela causa de Cristo ou por causa de Cristo, Paulo. Desde a origem da sua conversão. Vale lembrar aqui que foi dito a Ananias, profeta, que teria de batizar Paulo, que teria de impor a mão sobre Paulo, recebê-lo, que Deus ia mostrar ao próprio Paulo quanto ele haveria de sofrer por causa do seu nome. Olha que coisa. Imagine alguém ter um chamado desse nos dias de hoje. Então Paulo entendia muito disso de teste. E se a gente quer esclarecer isso um pouquinho melhor, basta, se pretendemos saber como é, basta ler o dossiê que ele mesmo apresenta em 2 Coríntios capítulo 11, aquele capítulo 11 inteiro de 2 Coríntios. É um desafio. Fala dos testes. A tremenda perseguição, os muitos sofrimentos vividos por Paulo. E ainda tantos trechos do livro de Atos dos Apóstolos que mostram estas coisas acontecendo, historiam como aconteceram esses testes, o alto preço que Paulo pagou e que ele então vai citar lá em 2 Coríntios 11. Por que eu estou dizendo isso? Porque para ele dizer que Apeles era aprovado em Cristo, ele sabia do que estava falando. Ele tinha experiência própria, né? E aí a gente tem que lançar essa pergunta, é inevitável. Nós teríamos crentes aprovados hoje? Crentes dignos de tal titulação evidenciadora, cuja leitura nós fizéssemos e chegando, nos levando a essa conclusão aí, já que hoje não há mais perseguição por conta da nossa confissão e culto? Não no Brasil, pelo menos, né? Veja, é fato que para todos os episódios históricos na carreira histórica da Igreja do Senhor, ao longo desses 2000 anos, nós temos relatos dentro de cada geração que são situações correlatas àquelas que aconteciam na antiguidade, nos primórdios, no início, especialmente debaixo do Império Romano. Então hoje, os testes que validam a têmpera de nosso caráter, que vão dizer se ele é genuíno ou não, se a confissão que fazemos, se a adoração que prestamos parte de um coração sincero, de um coração de fato nascido de novo, genuíno, aprovado, não é?
do caráter e da espiritualidade, esses testes hoje são de outra categoria. Mas todos eles vão oferecer meios de tentação, os testes, onde nós podemos sair reprovados ou aprovados conforme a nossa resposta testemunhal, comportamental. Isso continua acontecendo. E vale dizer que, aí falando de experiência pastoral, às vezes o teste é fraquinho e a resposta é negativa. Imagina se fosse um teste do tamanho daquele pelo qual essa gente, nos primórdios da igreja, passou. Misericórdia. Haja visto o fato de que nós somos surpreendidos de contínuo por gente que corria bem, naquela linguagem de Paulo aos Gálatas, corria bem a fé cristã, ou o exercício de um ministério, e de repente, capitulou, abandonou ou o ministério, ou a fé, ou ambos, por coisas pequenas, por coisas de somenos. Eu sei de pessoas que correram bem e corriam bem o evangelho por anos, até mais de 2 décadas. Aí foram se envolver em estudos seculares, vãs filosofias e coisas próximas, e apostataram, caíram da fé, abandonaram, como se tivessem sido esclarecidos. Na inversão do que a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Eles receberam um esclarecimento que revelou que de genuíno não tinham nada. Isso é uma tentação que tem o efeito de uma espada, porque não matou o corpo, mas matou a fé. Meus queridos, eu não quero tornar negativa a nossa observação, é que quando você lê algo dessa natureza, saúde a peles, aprovado em Cristo, o coração trepida, não é? O coração fibrila pensando nisso. Ó Deus, levanta mais a peles nos dias de hoje, que passem por testes e sejam aprovados, ainda que essa aprovação escandalize terceiros, não importa. Porque os aprovados em Cristo vão rareando à medida em que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tal como Jesus disse. E é verdade. Não é por isso que Deus vai deixar de testar. Mais depressa, Ele estará testando a sua igreja e os seus filhos. Em último lugar, tem que ser o último mesmo, porque já passei de meia hora, olha aí, e eu tinha dito pro Serginho que eu não ia além de 30 minutos. Mas não adianta, não pode me ouvir muito nessas coisas não, Serginho, que eu nunca cumpri, é uma coisa terrível mesmo. Mas vamos ao verso 13, que é o último título que nós temos aí. Saúde Rufo, eleito no Senhor. É aí que ele fala da mãe de Rufo e etc. Então, aquele que ele diz que essa senhora também se ouve como mãe para ele, né? Este é, a meu ver, o mais enigmático apodo que Paulo poderia usar para destacar alguém naquela lista longa. Porque é fácil pensar em alguém notável, alguém aprovado, mesmo que sendo em meio a testes, mas destacar uma pessoa como sendo eleita, num contexto de um corpo cristão de eleitos, a igreja formada de eleitos, só tem eleitos, se não são eleitos, não são a igreja. Então, como que eu escrevo para um grupo que é a igreja e chamo uma pessoa, destaco uma pessoa como eleito no Senhor? Olha, eleito é a característica primordial da igreja cristã. Aí parece confundir, não é? Então a gente tem que pensar um pouquinho aí em cima, porque o destaque foi dessa ordem. Então, de novo, nós temos também essa atenção atraída para o advérbio que se acrescenta ao adjetivo, sempre elucidativamente. Paulo diz assim, eleito no Senhor. Interessante, vamos chamar a atenção aqui para isso que é importante. Os notáveis o eram entre os apóstolos. O aprovado o era em Cristo. E o eleito o é no Senhor. Qual é a diferença? Percebem algo em comum aqui? Tem o uso da preposição. Porque a gramática impõe que se diga eleito pelo Senhor. Mas ele emprega a preposição em, que tira Deus da posição de eleitor. Para ficar aonde? Para ocupar o lugar de ambiente, ambiência, de espaço, de ordem ou natureza. Então o eleito assume a conotação também possível do significado da palavra, do desdobramento do significado da palavra empregada, para significar seleto,
entende? Não é apenas eleito como o eleito dentre não eleitos, não é isso, é um seleto dentre os eleitos. Ei. Ele poderia ter usado um sentido mais redundante, seleto? Poderia. Ele usou ekikleto para falar eleito, mas essa palavra tem esse desdobramento que se aplica aqui, porque é eleito no Senhor, eleito entre os eleitos, é um seleto. Então é uma outra forma de dizer notável, entende? Notável como seleto, notável como eleito, porque todo o corpo é formado por eleitos, mas Rufo desponta como um seleto, é um eleito que dentre os eleitos ocupa um lugar que é só dele. Isso é bom no Senhor. Ocupa um lugar sem substituição. Mas existe isso, pastor? Existe. Vocês lembram quando morreu Dorcas? Estou falando de Dorcas de Jope, da cidade de Jope, Atos capítulo 10, que as mulheres choravam ali, rodeando Pedro, que foi chamado para ir até lá porque Dorcas morreu, e Pedro sobe onde está o corpo da mulher, ora, e Deus ressuscita a mulher. E as mulheres que estavam chorando à volta estavam dizendo isso, mostrando as coisas que ela fazia, as obras que ela operava e com que abençoava as roupas que ela tecia, costurava. E aquela mulher é ressuscitada como se fosse algo desse tipo. Não há substitutivo para ela agora, é imprescindível o lugar que ela ocupa, ela tem que voltar à vida. Algo desse tipo. Seleta. Né? Muito interessante. Esta linguagem tem um apelativo escatológico. Ela fala de uma exclusividade que não acentua privilégio nem superioridade, longe disso. Mas fala de intimismo, fala de particularidade. Aponta para expressões paralelas como o texto em que Pedro diz que nós somos propriedade peculiar para Deus, ou de Deus. Propriedade peculiar de Deus. Está lá na primeira carta, capítulo 2, verso 9. Então veja, eu quando disse que é escatológico, ela tem um desdobramento escatológico, é porque a Bíblia afirma em Apocalipse, quando se fala em escatologia, você pensa quase que automaticamente em Apocalipse, a Bíblia afirma em Apocalipse que no reino de Deus cada um de nós receberá um novo nome que será exclusivo. É de tal ordem que só o conhecerá quem o receber e quem nomear. Então, que é o Senhor. Então, não haverá mais de uma Maria ou mais de um José no céu, porque eles são milhões, não é? Há milhões de Marias, há milhões de Josés. Mas no céu haverá uma única Maria, haverá um único José, e eu não estou dizendo que segundas, terceiras, milionésimas Marias estarão de fora, não. É que cada um de nós terá um nome exclusivo, é isso que Apocalipse nos fala em caráter de promessa, uma janela que se abre para descortinar segredos do céu para nós. Isso é muito bonito. Né? Eu, pelo menos, gosto de dar asas à imaginação da minha fé em cima desses textos. Mas para dizer que cada Maria ou cada José será um indivíduo único para Deus. Ah, pastor, mas não é assim agora? Cada um de nós não é único para Deus? É, mas nós nos identificamos tanto com os outros, nós nos nivelamos tanto com os outros, por humildade ou por falta de opção, ou o que mais for que couber aí, nós nos diminuímos tanto e desaparecemos tanto que essa particularidade perde qualidade, que Deus vai acender no céu, porque, de acordo com Efésios 2:10, cada um de nós é uma construção particular de Deus, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, e isso é bem individual. Então eu entendo que é assim que Paulo vê esse amado irmão, o Rufo, de quem ele se recorda saudoso. Ele é único entre seus pares. Ele é seleto. Sabe, é algo assim, me permitam colocar aqui algo que me ocorre para ilustrar, que fala comigo até hoje. Quando eu me converti, foi uma surpresa para todos os parentes, os amigos, nossa família é muito vasta, muito grande. Minha irmã já estava casada e eu já tinha um relacionamento bem extenso com os parentes do meu cunhado que moravam numa fazenda longe de onde estávamos. E morreu o pai do meu cunhado, sogro da minha irmã. E aí eu já era, a essa altura, seminarista, mas aqueles parentes de longe não me viam desde o tempo em que eu entrei para o seminário. E ele morre num período que eu estou de férias, eu estou em casa, e foram me chamar dizendo que a viúva, a mãe do meu cunhado, queria que eu fizesse
oficiasse a cerimônia do funeral do seu marido. Foi uma grande honra, eu era um seminarista. E lá fui eu. Né? E foi uma palavra abençoada, muito abençoada, porque pessoas se converteram e ficaram convertidos até hoje, inclusive ela, essa senhora que já partiu, está com o Senhor, se converteu nesse dia. Só que, quase se aproximando a hora do culto, do cerimonial, todos estavam esperando por isso e até atrasando o funeral por conta disso, chega a mãe adotiva dele, do que faleceu, a avó adotiva do meu cunhado, porque ela era a segunda esposa do pai do avô do meu cunhado. Para não confundir aí, o que eu quero dizer é o seguinte: essa senhora me conhecia de longa data, mas não me via já há muitos anos. Ela estava indo aonde? Ela estava indo para o enterro do seu filho adotivo, o mais velho deles. Chega de uma viagem muito longa, ela veio de carro, desabando lá dos altos das serras do Rio de Janeiro até ali a cidade onde estávamos no litoral. E quando ela chega, apoiada numa bengala, ela já era muito idosa, tinha algumas dificuldades, aquela capela da funerária estava lotada de gente, lotada de parentes, todos os seus parentes estavam lá, mas foi muito significativo para mim o fato de que quando ela entra naquele salão, abarrotado de gente, as pessoas já se aproximando dela, até para consolar, ali ela estava no papel de mãe de quem faleceu, ela me viu e ela adiantou-se, pressionando assim os passos, as pessoas se afastaram, e foi na minha direção e me abraçou e se agarrou comigo e chorou e ficou agarradinha comigo, que era a pessoa, dentre todas que estavam ali, a quem ela não via há alguns anos e com quem ela não tinha essa intimidade toda. Afinal de contas, eu era um parente postiço, não é? Mas ela me selecionou, eu fiquei seleto entre todos, eleito entre todos, na predileção dela, na busca que ela fez para se consolar e buscar, de alguma forma, um ponto de apoio. Foi isso que Rufo parecia para Paulo. O eleito entre os eleitos, o seleto. É isso. Certa vez Paulo se referiu a Timóteo dizendo que a ninguém ele tinha de sentimento semelhante. Seleto, eleito entre os eleitos. Este era o outro único, à sua maneira, Timóteo, para Paulo. Quem tem mais de um filho em casa entende muito bem esta linguagem. Sabe do que eu estou falando. Cada filho é seleto. Cada filho é único. Insubstituíveis. Mas estamos falando de um seleto no Senhor, no meio de todo um grupo de eleitos. Então estamos falando de destaques. Isso faz toda a diferença. Hoje é o dia 19, não é? É quando vocês estão recebendo esta mensagem. Então ontem, já terá passado o dia de ontem, o dia do aniversário do nosso Jadinho aí, meu querido amigo e colega, pastor Jaderson. Hoje meu coração se sente confortado em Deus, de verdade. Entendo a razão porque o Espírito de Deus me levou para esse texto de Romanos 16, para transmitir essa mensagem para o meu grande amigo. Ele é meu irmão amado, amigo de longa jornada, de uma amizade que já alcançou a marca de 4 décadas. Estamos aí por em torno de 38 para 39 anos de amizade. Olha que coisa bonita, não é? Embora eu não tenha a mínima pretensão de ter a autoridade de um Paulo para classificar, mas a respeito do Jaderson, do pastor Jaderson, eu posso dizer que de uma longa lista de cristãos que eu conheci e aprendi a amar em Cristo, e ela é longa de fato, ele atende a essas 3 prerrogativas vistas aqui. Com toda sinceridade, meu querido Jadinho, para mim você é notável entre os pastores, aprovado em Cristo, eleito no Senhor, porque não há 2 de você. Você é único em si mesmo. Deus seja louvado por sua preciosa vida. Minha família toda o ama muito. Eu amo muito a você, a sua família, a família atual e a família primitiva.
a nossa amada Dona Raimunda e os seus irmãos, conheço todos, seus sobrinhos, porque somos amigos e eu posso dizer de você que você é amigo mais chegado que um irmão. Deus te abençoe, te fortaleça e te dê muitos anos de vida. Recebe meu abraço. amigo Jardim, lá de Ribeirão Preto, tá ficando mais velho. Esse aí é um cara esperto mesmo. Resolveu fazer aniversário na quarentena só para não chamar ninguém para festa. Teve uma ocasião que chegou uma pessoa lá na igreja, um senhor, e ele estava procurando por um pastor que ele tinha conhecido já fazia algum tempo. E a única referência que ele tinha é que era um pastor de cabeça branca, cabelo branco.
Falei, meu filho, isso aí não ajuda nada. O que nós mais temos aqui na igreja é pastor que teve cabelo branco. Nós já tivemos o pastor Napoleão, tivemos o pastor Zé Remijo, tivemos o pastor Márcio, o pastor Ricardo Simões. E atualmente nós temos o Jardim, que tem cabelo branco também. E também tem o Serginho. Ué, mas desde quando o Serginho tem cabelo branco? É verdade. Serginho não tem cabelo branco. Salve, Jardim! Brincadeiras à parte aí, meu irmão. Eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que você significa para nós, para mim, individualmente, para minha família. Também eu creio que eu posso falar em nome da igreja. Você é muito importante para nós. Nós te agradecemos muito pela sua dedicação, pelo seu carinho, pelo seu amor pelo ministério. Nós sabemos que não é fácil, é uma luta, né? É uma luta grande. Às vezes eu não entendo como é que você consegue conciliar tantas coisas. Família, com escola, com igreja. Mas no fim você acaba dando conta de tudo e faz isso com muita excelência, inclusive. E você nunca perdeu a sua essência, a sua humildade e a sua simplicidade. E nós somos muito gratos a isso. Tá? E os maiores privilegiados acabam sendo nós mesmos, né? Que temos você como amigo e como pastor. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça em tudo aquilo que você precisa. E fica aqui um beijo nosso, um beijo de todos nós. Mais uma vez, parabéns por esse seu aniversário. Jaderson, representando as mulheres da igreja, quero dizer uma palavra nesse dia tão importante para você e todas nós. Agradeço a Deus pela bênção que tem sido na liderança da igreja e na vida de cada membro. Para mim, como orientador, companheiro e mentor espiritual. Peço a Deus que o abençoe em todas as áreas da sua vida, como marido, pai, professor, pastor do rebanho e parceiro nas batalhas que enfrentamos em nossa árdua missão. Que Deus lhe dê longa vida, com saúde e alegria de viver. Estou aqui representando os homens da igreja. Eu queria parabenizar o pastor Jaderson por mais um ano de vida. Pedir a Deus que continue a abençoá-lo e usá-lo no trabalho de Deus. Queria ler para o pastor Jaderson um versículo do capítulo 5 de Mateus que diz: Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Eu queria dizer que a vida do Jaderson tem testemunhado aquilo que ele tem pregado para a gente, que ele tem mostrado para a gente aquilo que ele prega através da vida dele. Pastor Jaderson, o senhor tem sido um exemplo de vida para a gente, através da sua humildade, através daquilo que você tem feito pelas pessoas que te procuram, tem mostrado que a palavra de Deus não é só para ser dita, mas também para ser vivida. Eu gostaria que o senhor estivesse conosco por muitos e muito tempo na nossa igreja. Eu queria parabenizá-lo mais uma vez pelo teu aniversário, também que o Senhor continue a abençoar a sua vida, da sua família, e dizer uma coisa: você está perdendo o doce que a criança ia fazer de morango para você, porque não vai poder fazer, porque não vai ter aniversário, não vai ter festa. Então, infelizmente, você não vai comer aquilo que você gosta de morango. Que Deus te abençoe e te guarde. Oi, Jaderson, tudo bem? Eu tô aqui gravando esse vídeo em nome de todos nós do Ministério de Louvor, de Música da Igreja, para dizer em nome de todos que é um privilégio ter você como pastor. Todo mundo ama muito você. Você é uma referência para nós, que lembra sempre as músicas antigas, né? Que a gente que é mais jovem não lembra, e mantém a gente sempre atualizado. E a gente gosta muito de você, todos nós, e você é uma bênção para nós no ministério. A gente tem liberdade de trabalhar com a música, né? Sempre com a sua orientação. Então eu estou aqui para te desejar parabéns, feliz aniversário, felicidade, saúde, né? E que Deus guarde a sua vida, te abençoe sempre, que você continue sendo sempre verdadeiramente esse pastor que você é para todos nós, que cuida, que se preocupa, que orienta,
né? A gente está com saudade porque está todo mundo longe, distante, mas é o nosso desejo, tá? Desejar a você felicidades nesse dia, tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço de todos nós. Tchau. Oi, Jaderson, tudo bem? Tudo tranquilo? Pensou que devido ao isolamento aí fosse ficar sem uma surpresa, né? Se enganou, meu amigo. Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui representando os presbíteros aqui da nossa igreja, os grupos familiares, enfim, todos os membros da nossa igreja, porque todos nós chamamos bastante. E estamos aqui para desejar para você um feliz aniversário, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Você é muito especial para todos nós, tá? Você tem dado grande parte do seu tempo para que Deus o utilize, né, em nossas vidas, e por isso nós somos muito gratos a Deus por isso, e muito grato a você também pela sua dedicação. Tenho caminhado junto com você já há vários anos e eu percebo a sua grande intimidade com o Senhor, o seu compromisso em pregar a palavra de Deus sempre, em toda e qualquer situação. E sempre com satisfação, com naturalidade, com firmeza, com dedicação, né? Com clareza, com pureza, com carinho, né? Mas sempre com muita profundidade mesmo, né? Sempre fiel ao que Deus quer falar através de você, através da sua vida, né? Você expressa com a sua amizade, com a sua maneira de ser, com cada um de nós aqui na igreja, você expressa o carinho e o amor de Deus a todos nós, com certeza, tá? E, enfim, esse amor só pode vir dele. Então, Jaderson, nosso amigo de todos nós aqui da igreja, que o Senhor te sustente em todos os sentidos, dando cada vez mais ânimo e o capacitando sempre. Que Deus o abençoe. Feliz aniversário. Oi, Jaderson. No Evangelho de João, capítulo 10, diz acerca de Jesus, o bom pastor, né? Que as ovelhas reconhecem a voz do pastor e seguem, E o pastor conhece as ovelhas e dirige o caminho delas, né? Então eu acredito que para nós da igreja, assim, você é esse pastor, né? Na nossa caminhada cristã. Muito obrigada, assim, por você estar sempre presente, nos mostrando o caminho e se importando com cada um de nós, as suas ovelhas. Nos sentimos privilegiados. Então, como igreja, nós queremos te desejar o melhor de Deus para a sua vida, sua família e ministério. Tudo de bom mesmo para você. Você é especial para nós. Parabéns. Amém. Valeu. Olá, Jaderson, daqui de São José dos Campos, Vale do Paraíba. Enviamos para você o nosso abraço, a nossa congratulação por mais um ano de vida que o Senhor está concedendo a você. Quero deixar para você a palavra de Deus em Atos 20, 24, que diz que você não tem a sua vida preciosa para você mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus para compartilhar o Evangelho da graça de Deus. E assim desejamos a você um feliz aniversário. Queremos, Jaderson, falar para você que você é muito importante para nós. Você é um cunhado, um irmão querido. Que o Senhor continue te abençoando, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Que o Senhor derrame as ricas bênçãos dele sobre a tua vida, alegria, saúde e sobre toda a tua família, sobre a Fabiana, sobre o Pedro, sobre o Vitor, que vocês sejam ricamente abençoados. E eu também gostaria de deixar para você o versículo 8 de Josué 1, tá? Depois você pode ler e ver o que fala lá. Mas muito obrigada pela tua amizade, pela amizade de vocês e por tudo que vocês têm sido também para nós como família. Deus abençoe você aí, Deus abençoe o seu ministério aí na Igreja Congregacional de Ribeirão Preto e desejamos a você um feliz aniversário. Oi, Jadinho, queremos te desejar um feliz aniversário, que Deus abençoe sua vida grandemente, abençoe seu ministério, sua família, nós te amamos muito, você é muito especial para nós. Feliz aniversário! Parabéns, Jardim! Muitos anos de vida para você, tá? Que Deus te abençoe grandemente, tá? E que nada venha a faltar
nesse seu trajeto de vida aí maravilhoso que o Senhor tem alcançado muitas outras vidas. Parabéns, tá? Feliz aniversário. Parabéns, Jardim. Um abraço aí, felicidades. Um abraço a toda a sua família. Fica com Deus. Deus abençoe. Eu quero que Deus te abençoe muito. Parabéns pelo seu aniversário. Deus possa te usar como tem te usado e usar mais ainda no trabalho dele, na evangelização, no ganhar almas para Jesus. Jades, eu quero desejar para você um feliz aniversário. Que Deus possa estar te abençoando, você com a sua família, aí no Ribeirão Preto, com a sua igreja, que tudo seja abençoado por Deus, em nome de Jesus. Tio Jardim, Deus abençoe, continue abençoando a sua vida, a sua família, seu ministério. Parabéns aí pelo seu dia. Grande abraço. Valeu. Pai, feliz aniversário aí, mais um ano de vida. Muito obrigado por tudo que você já fez por mim, pelo Vitor, pela mamãe, tudo que você fez pela nossa família. Você é uma pessoa muito especial, tanto como servo de Deus. Você é uma pessoa muito boa, sempre muito humana. E por mais que seja chato naquelas horas de colocar regra, mas é tudo pro nosso bem. Então é isso, feliz aniversário pra você e um abraço. E aí, pai, tudo bem? Primeiramente, parabéns, tudo de bom pra você. Eu queria falar que você é um exemplo pra mim, tanto como pai, como servo de Deus. Muito obrigado pelas aventuras que a gente já viveu, que a gente tenha outras aí, o Aconcagua, né? Que no futebol você continue perdendo pra mim, a gente possa jogar muito futebol junto ainda. Te amo e tudo de bom. Jaderson, eu escrevi algumas coisas aqui para eu não me perder. Eu pedi inspiração aos meus amigos sobre o que falar de você. E eles me lembraram da sua honra, da sua simpatia e da sua alegria. Pedi inspiração aos nossos filhos sobre como falar de você. E eles me lembraram de como você sorri, ensina, educa, orienta e, mais que isso, dá o exemplo de ser humano e ser pai. Por fim, pedi inspiração ao meu coração para saber falar de você. E ele me lembrou de todos os momentos que vivemos juntos, tanto na alegria quanto na dor, e de quanta superação enfrentamos. Meu coração me lembrou de te dizer que te amo mais hoje do que no começo, do que nos primeiros dias, e te amarei sempre. Vou com Deus na estrada, minha estrela guia. Vou com fé na mão que me conduz, luz do meu caminho. Nunca estou sozinho, sem temor. Eu ando com Jesus. Graça e paz, irmãos. Queria mais uma vez agradecer aos irmãos queridos aí por essa homenagem. Agradecer ao pastor Serginho, que organizou tudo isso. Agradecer ao pastor Kleber. E agradecer todos os irmãos que falaram, que participaram aí nos vídeos. E agradecer a toda a igreja. Eu tenho recebido, não só nesses dias, mas durante todo esse tempo que tenho estado como pastor na igreja, muito carinho dos irmãos, muito cuidado. E tem hora que eu penso que não sou digno de tanto cuidado, de tanto amor que os irmãos têm pela minha vida e pela minha família. Eu queria deixar um abraço aí para cada irmão, um carinho verdadeiro. De fato, essa comunidade, essa nossa igreja é um povo abençoado, um povo que tem feito muita diferença na minha vida. Queria deixar o meu abraço com os irmãos, minha gratidão por todos vocês, por tudo que vocês têm feito para mim e para minha família, tá bom?
e que Deus possa retribuir a cada um segundo a sua riqueza em glória. Deus abençoe os irmãos, que a gente continue firme aí nessa caminhada, com muitos anos ainda, de acordo com a vontade soberana do Senhor. Amém? Nossa vida está nas mãos dele, e tudo é no propósito, no plano e no tempo dele. Que assim seja sempre na nossa vida e na nossa comunidade. Amém, irmãos? Vamos orar e deixo a minha gratidão aqui aos irmãos, tá bom? Vamos orar encerrando. Obrigado, Pai, por esse tempo de adoração, de louvor. Queremos agradecer ao Senhor por tantas bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Queremos colocar diante do Senhor os pedidos que foram feitos, daqueles irmãos que estão enfrentando lutas, tribulações, enfermidades. Que o Senhor traga cura sobre cada um, traga a tua resposta em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, cada vida, os irmãos que estão aniversariando, que o Senhor possa continuar abençoando a nossa vida, a nossa comunidade, que seja sempre uma comunidade, uma igreja que glorifica o teu nome, que serve ao Senhor, que cuida das pessoas, ó Deus, que assim sejamos nós, que o teu amor seja derramado em nosso coração para que ele atinja outras pessoas, ó Deus. Pedimos a tua bênção, Senhor, te agradecemos por tudo, por tantas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem em paz. Amém.